Olá, bom, vamos continuando aqui a nossa aula sobre planejamento de pesquisa, né? Como de praxe, eu vou só voltar um pouco nos pontos que eu já trabalhei. Então, dentro do planejamento, eu falei da fase 1 da pesquisa, que é o conhecimento do objeto de estudo, redefinição da investigação, falei da necessidade de um aprofundamento de leituras, né? Documentos, se for necessário, legislação. E a partir dessa leitura você vai ter a possibilidade de elaborar, reelaborar, detalhar melhor o seu plano de pesquisa. E a partir disso você vai precisar o foco do estudo. Deixei claro que é importante o problema, o marco teórico e a hipótese como modo de precisar o foco de estudo, para não ficar um foco muito amplo, né? E daí, de novo, eu estou trabalhando com um exemplo aqui, a questão da DPF, mas vocês podem pegar outras discussões, né? E a partir disso eu comecei a organizar os temas a serem estudados, né? E dei a ideia de construção de um sumário prévio. É claro que esse sumário não necessariamente será o sumário utilizado na monografia, pode ser que seja, pode ser que não, mas já é um guia daquilo que necessariamente deve ser trabalhado. E como sugestão, eu peguei aquele exemplo clássico, né, de qualquer sumário, introdução, desenvolvimento e conclusão, e disse que introdução e conclusão são preservados, e dentro do desenvolvimento eu colocaria 3 capítulos. Então teria o meu capítulo 1, introdução, 2, o 3 e o 4 como desenvolvimento da pesquisa, e o 5 como conclusão. Também deixei claro que vocês podem colocar mais capítulos, obviamente, se a pesquisa for necessária essa quantidade de capítulos, vamos dizer assim. E aí, disse que no primeiro capítulo, aliás, no segundo capítulo, né, já dentro do desenvolvimento, seria o capítulo de definição do seu objeto. É o momento onde você vai apresentar o seu objeto de pesquisa, de que modo que ele é trabalhado pela doutrina, pela jurisprudência. Você pode até colocar aspectos doutrinários da DPF, aspectos jurisprudenciais da DPF, aspectos históricos, né? Isso é o que a gente chama de definição do objeto de pesquisa, né? Então ali você está apresentando para o seu leitor qual é o objeto da sua pesquisa, né? O que você vai realmente criticar, né? Eu estou usando a palavra criticar aqui até como menção a tudo aquilo que nós falamos nas primeiras aulas, dizendo que qualquer pesquisa ela tem um aspecto crítico, né? Não há pesquisa num sentido meramente descritivo, né? Então, esse capítulo 2, ele seria um capítulo descritivo, porque é nesse capítulo que você vai dizer o que é a DPF. E aí eu dei como sugestão falar sobre o controle de constitucionalidade. Você vai dividir o controle de constitucionalidade. Então, o capítulo 2 seria o controle de constitucionalidade no Brasil. O 2.1 seria o controle abstrato. O 2.2 seria o controle difuso. Então, de que modo que o abstrato funciona no Brasil, de que modo que o difuso funciona no Brasil. É claro que a DPF é um tipo de ação de controle de constitucionalidade que está dentro do controle abstrato. E aí você iria explicar, se você quiser, explicar todas aquelas ações que eu acho desnecessárias, mas se quiser não tem problema. Mas eu poderia ir direto para a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a Lei 9.882, e já discutir nessa lei alguns aspectos dela e demonstrar exatamente qual é o seu objeto de pesquisa, que no nosso caso aqui é, de novo, a possibilidade que o Supremo tem de fixar o entendimento em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ou seja, existe uma controvérsia judicial relevante, isso é levado ao Supremo, né, por meio de uma DPF, e aí o Supremo vai decidir se ele vai fixar esse entendimento ou não, é claro, né? Fica a crivo do Supremo. Então esse seria o nosso objeto de estudo. Então nesse capítulo 2, é exatamente o capítulo que você vai, vamos dizer, é o que nós chamamos de, inclusive, desconstrução, né? É o capítulo em que você vai demonstrar o seu aprofundamento da leitura que você fez em relação ao seu objeto de estudo. Algumas pessoas também gostam de chamar isso de revisão da literatura, ou alguns também chamam de estado da arte, né? Revisão da literatura por quê? É o momento em que você faz uma revisão de tudo ou quase tudo aquilo que foi escrito em relação ao seu tema, se foi ou não escrito em relação ao seu tema, né? Então você vai rever a literatura, a doutrina, a jurisprudência, artigos de internet. Eu vou falar depois sobre a questão do artigo de internet, que há um problema em relação a isso, né?
artigos de revista, teses, dissertações, tudo que você tiver condições de pesquisar, você vai colocar na sua revisão da literatura. E o estado da arte seria exatamente o ponto em que aquela discussão se encontra. Ou seja, toda discussão no direito ela vai, obviamente, passando por controvérsias, aí há uma fixação de um novo entendimento, novas controvérsias, a fixação de um novo entendimento e assim por diante, né? O estado da arte é exatamente em que ponto essa discussão se encontra, né? Ou seja, qual que é o ponto final, ou melhor, qual que é o último ponto dessa discussão? Porque final nunca vai existir, né? Mas qual é o último ponto dessa discussão? Então, isso tudo você colocaria dentro do seu capítulo 2. Claro, tudo aquilo que se refere ao seu foco de estudo. Não vamos perder o foco de estudo, né, que eu já falei aqui várias vezes qual seria o nosso foco de estudo. No capítulo 3, já que eu sugeri 3 capítulos na parte do desenvolvimento, é o capítulo que seria essa fase 2 de pesquisa, né? É a fase de investigação, interpretação e qualificação do marco teórico do estudo. Organização dos dados coletados na fase anterior. Então aqui é uma fase que, obviamente que essas fases elas não são estanques, né? Elas se misturam um pouco. Então nessa fase 2 eu já começo a organizar os dados que foram coletados naquela fase anterior. Então tudo aquilo que eu coletei de biblioteca, de internet, os livros que eu tive acesso, daqui a pouco eu vou falar da questão do fichamento, né, como é que faz esses fichamentos. Tudo isso que foi coletado eu vou começar a organizar nessa fase. Vou começar a fazer uma análise crítica, né, dos elementos a serem aprofundados pela pesquisa. Claro que essa análise crítica desses elementos eu vou fazer a partir de um aprofundamento do meu marco teórico. Então essa fase 2, o ponto mais importante dessa fase 2 seria o aprofundamento do marco teórico. Então é o momento em que eu vou pegar lá o autor, a teoria que eu adotei como marco teórico, para ter uma leitura mais aprofundada em relação a isso. Então se eu optei como exemplo, né, o Ronald Dworkin e a teoria do direito como integridade, eu vou ter que buscar o livro dele principal, que seria o Império do Direito, fazer uma leitura mais detida, né, em relação a esse livro, fazer resumos, grifar o livro, buscar leituras, vamos dizer, subsidiárias, né, comentadores, teses de doutorado que trabalham com esse marco teórico, buscar na internet também tudo que puder me auxiliar na compreensão da teoria do Ronald Dworkin, que não é uma teoria tão simples. Claro que, de novo, estou dando exemplo aqui da teoria do Ronald Dworkin, pode ser qualquer outra teoria. Então é um momento que você vai realmente aprofundar. Então aqui eu acho importante, no marco teórico, gente, sempre utilizar a obra original do autor. Eu não aconselho adotar como marco teórico e utilizar uma leitura secundária, né, para traduzir o meu marco teórico. Então, se eu optei por um X marco teórico, é importante eu pegar o livro original desse autor e citar o autor. É claro que as leituras complementares elas são importantes para contribuir para a compreensão do meu marco teórico, mas eu acho complicado citar esses autores. Ok? Bom, então aqui essa fase 2 é a fase que vai contribuir na construção do meu capítulo 3. Então, o meu capítulo 3, que seria o capítulo de marco teórico, ele também é, de certo modo, descritivo, porque eu vou pegar e vou chamá-lo de a teoria do direito como integridade. E, nesse ponto, eu vou, obviamente, apresentar, por exemplo, alguns pontos que são importantes para a compreensão daquilo que o Dworkin está chamando de direito como integridade. Por exemplo, novamente, isso aqui é só a título exemplificativo, né? Então, no direito como integridade, o que é importante entender? No 3.1 desse capítulo 3, eu poderia falar, por exemplo, da crítica que o Dworkin faz ao positivismo jurídico, porque é dessa crítica que ele vai desenvolver a sua teoria do direito como integridade. No 3.2, como que o Dworkin entende a relação entre direito e moral, que também faz parte da construção do direito como integridade, no 3.2. No 3.3,
eu poderia, por exemplo, falar dos princípios, né? Ou seja, como que o Dworkin utiliza a argumentação através de princípios dentro do direito, para no 3.4 chegar ao direito como integridade. Então aqui existem 4 subitens, né, que fazem parte da compreensão do direito como integridade. Agora, eu também posso optar por falar diretamente do direito como integridade, ou direito como integridade falar de uma forma meio, vamos dizer, confusa, né? O que seria o direito como integridade. A importância dessa separação é só para a clareza da monografia. Então é importante que esses conceitos sejam trabalhados de forma separadas para que fique mais claro para o leitor, né? Mas não necessariamente isso é obrigatório, né? Então esse seria o nosso capítulo 3º da monografia de vocês, que estaria na fase 2 de pesquisa. Isso eu acredito que para uma monografia de conclusão de pós-graduação, dependendo obviamente do tempo que vocês dispõem, né, na semana, no final de semana, eu acho que talvez com 15, 20 dias dá para fazer uma boa leitura disso. Depois eu vou dar alguns toques de como eu já fazer a leitura e escrever a monografia. As pessoas elas costumam fazer leitura, grifar, fecha o livro. Faz a leitura, grifa, fecha o livro. O conselho que eu dou é: faz a leitura e, no lugar de grifar, aquela frase que você achou importante, que define o seu objeto, o seu marco teórico, algo nesse sentido, já abre o computador e já digita aquilo no computador, abre um documento no computador chamado O Império do Direito. E ali vocês já vão começar a registrar o que seria o que o Dworkin está discutindo e onde está, né? Porque sempre vai ter que citar, a citação é importante para evitar plágio, né, gente, obviamente. Então sempre é segundo Ronald Dworkin, de acordo com a teoria de Ronald Dworkin, conforme Dworkin, sei lá. Vai ter que colocar o ano do livro. Então, de acordo com Dworkin, 1999, P.340, P.217, que seria a página, e vocês vão transcrever o texto do autor, né? Que seria a forma correta de fazer citação. Depois não vamos falar sobre citação especificamente, como é que faz isso, mas seria uma aula posterior. Mas já para dar um toque de como é que seria feito de uma forma mais rápida, né? Para não perder tempo de ler o livro, grifar, fecha o livro. Até porque depois, para você lembrar onde você leu aqui no livro, vai demorar. Então é importante você já criar esse hábito de fazer a leitura e de digitar o texto do autor no computador, né? Que já ganharia um tempo interessante. A fase 3 da nossa pesquisa seria a fase de discussão e revisão de textos. Essa fase 3 eu colocaria no nosso capítulo 4, né? Dentro ainda do desenvolvimento. Então aqui eu vou discutir e rever os textos. A discussão, é claro que eu coloquei essa palavra discussão aqui, seria interessante se vocês pudessem, obviamente, discutir com alguma pessoa que esteja orientando a monografia de vocês. Se vocês não tiverem orientador de monografia, mas quiserem conversar com algum professor, com algum colega, isso é importante, né, para que a monografia não seja feita de forma solitária. Então aqui é um momento em que você vai pegar os 2 pontos que você já escreveu, né? Veja bem, gente, a introdução ela é escrita por último na monografia. Então o capítulo 1 deixa ele quietinho lá, depois vocês vão escrever a introdução de vocês. Então eu já escrevi o meu capítulo 2, que foi um capítulo onde eu vou definir o objeto de pesquisa. O meu capítulo 3, onde está definido o meu marco teórico de pesquisa, né? Que é exatamente a partir desse marco teórico que eu vou criticar aspectos ou aquele aspecto do meu objeto de pesquisa, né? Então, aqui essa fase 3 é uma fase importante porque é a fase que eu vou rever vários pontos do meu texto, né? E vou começar a apresentar uma reconstrução. Veja bem, a minha monografia, ela é o quê? Introdução, o desenvolvimento. Tem uma parte que a gente chama de desconstrução, que é a parte de conhecimento do objeto da pesquisa, o capítulo de marco teórico e o capítulo 4, que seria o capítulo da reconstrução. O que é reconstrução? Reconstrução é a crítica, né?
Então, quais são, o 4 então seriam, quais são as críticas que podem ser feitas ao meu objeto de pesquisa, que está definido no capítulo 2, a partir do marco teórico, que está definido no capítulo 3. Então, o meu marco teórico é o ponto de vista a partir do qual eu vou construir uma crítica ao meu objeto de estudo, que está definido no capítulo 2. Não sei se estou sendo claro, né? Então, esse capítulo 4, ele é necessariamente, ou melhor, o último capítulo antes da conclusão, não sei como vocês vão optar por isso, necessariamente é o capítulo de crítica. Vocês podem, inclusive, chamar de aspectos críticos da DPF, aspectos críticos do artigo tal da DPF, ou algo nesse sentido. Então, esse capítulo, ele é extremamente importante porque é o capítulo onde ele vai ser escrito, não com as suas palavras, obviamente, mas é onde você vai demonstrar que você conheceu o seu objeto de estudo e conheceu o seu marco teórico. Então você tem conhecimento do objeto e você tem conhecimento da teoria de base, da teoria de fundo que você optou para construir a sua monografia. Então aqui eu vou começar a apresentar essa reconstrução, né? Exatamente apresentando os pontos críticos da DPF a partir da teoria do Ockham. Então é sempre importante eu, nesse capítulo 4, fazer remissão tanto ao capítulo 2 como ao capítulo 3, né? Então, sempre importante eu citar, de acordo com o do Ockham, isso assim, assim, pode ser entendido dessa forma, ou seja, é sempre importante voltar nos autores que vocês já citaram, tanto no capítulo 2 como no capítulo 3 da monografia. Vou, nessa fase 3, também fazer revisão de conteúdo, né, gente? Para saber se está tudo correto, português, ou seja, é importante já meio que fazendo as coisas tudo ao mesmo tempo, né, para não perder tempo, vamos dizer assim. Então, a revisão de conteúdo ela é importante, saber se cabe mais alguma discussão ou não, conversa com o professor de novo, conversa com o colega, né, e assim por diante. E vou começar, obviamente, nesse ponto, a uma redação meio que preliminar da monografia. Olha bem, por que eu chamei de redação preliminar? Até aqui, na fase 3, o que vocês têm, acredito eu, claro que vocês podem fazer de forma diferente, mas, acredito eu, vocês têm uma coxa de retalho. Até a fase 3, o que vocês têm, para aqueles que optaram em abrir o livro e já registrar no computador as citações que serão feitas na monografia, vocês têm uma coxa de retalho, que estão, essa coxa de retalho, obviamente, ela está em documentos espalhados pelo computador, né? Agora é o momento de eu começar a pegar esses retalhos e criar um texto, e redigir um texto preliminar. Obviamente que o texto não é uma coxa de retalho, né? Algumas pessoas costumam dizer que monografia é uma coxa de retalho, não é bem assim, tá? Então eu tenho realmente um monte de retalho. O texto que eu li foi todo retalhado, né? Foi recortado e, obviamente, ele está registrado em um documento lá no meu computador. Agora eu tenho que pegar e dar sentido a esse texto. E para dar sentido a esse texto, eu vou começar a redigir, fazer uma redação preliminar da monografia. Bom, tem muitas pessoas que têm uma dificuldade enorme de escrever um texto. Como que começa o texto? Qual o tipo de palavra que eu utilizo, né? Isso aí realmente é só a prática que vai facilitar isso aí. Eu aconselho, obviamente, a leitura de outros artigos, de outras monografias, para vocês entenderem como que a coisa ela é construída, né? A utilização de portanto, entretanto, contudo, ou seja, tem que saber a utilização desses vamos dizer assim, essas como é que eles dão o nome disso? Eu esqueci agora, mas seriam manobras, né, de facilitar a construção de um texto, tá? Então aqui seria a redação preliminar da monografia, já vamos começar a redigir essa monografia, que seria a finalização da fase 3. A fase 4 é a redação do texto final da monografia. Então aqui, vocês vão rever o texto elaborado na fase anterior, que é aquele texto que ainda está meio retalhado, ainda não tem muita lógica, se vocês vão ter que conseguir colocar textos de vocês, né, entre as citações, que pode ser inclusive interpretação daquilo que você está citando, né? E vão começar a fazer a redação final do TCC,
acabou a redação final, obviamente, e o depósito do TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, que aqui no caso é a monografia. Então são essas 4 fases de uma monografia, né? O cronograma é importante fazer, vocês podem apresentar um cronograma de acordo com as fases, em forma de uma tabela, né? Tenha em vista o prazo final para a entrega do trabalho, ou seja, da monografia. É importante dar uma olhada no site lá do programa para saber qual que é o prazo final de entrega. E aí, a partir desse prazo final, vocês têm a noção exata de como será construído esse cronograma de pesquisa. Esse cronograma vai ser feito a partir dessas fases, que vocês podem, inclusive, detalhar, né? Distribua as fases nesse espaço de tempo, né? É claro que existem algumas fases que podem demorar mais que as outras. É importante você ter na cabeça de vocês, de acordo com o tempo que vocês têm, a divisão desse cronograma. Muitas pessoas falam assim, né? Um toque que eu já dou para vocês. Eu tenho 3 meses para escrever monografia, né? Então a minha monografia vai ser entregue, por exemplo, no final de março do ano que vem. Vamos supor que seja isso, né? Então eu teria um pouco mais de 3 meses aí para poder escrever monografia. Na realidade, vocês não têm 3 meses para escrever monografia. Vocês têm que lembrar que vocês trabalham, vocês dormem, né? Vocês divertem e fazem muita coisa na vida. Então não tem como ter exatamente 3 meses para poder fazer a monografia. Se vocês têm 1 hora por dia para se dedicar ao estudo da monografia, na realidade, então, vocês têm que calcular. Vocês teriam, então, 30 horas por mês. Na realidade, vocês teriam 90 horas para poder fazer uma monografia. E fazer uma monografia em 90 horas é quase nada, né? Daria aí pouco mais de 3 dias para poder construir uma monografia. Então, lembrem-se disso na hora de elaborar uma monografia. Porque as pessoas falam assim, tá de bom, estou tranquilo, tem 3 meses para fazer monografia. Vocês não têm 3 meses. É importante ter na cabeça claramente qual o tempo que eu posso dispor por dia para a elaboração da monografia. Para a leitura dos textos, que talvez a leitura pode ser feita até em outros lugares, eu posso ler na fila de um banco, eu posso ler em, sei lá, num bar, né? Depende de cada um. Mas escrever não tem jeito, eu tenho que estar com o computador na mão e tenho que escrever monografia. Então, lembrem-se disso, o tempo que vocês têm não são os 3 meses, é bem menos do que isso, né? Isso é importante também na hora de levar em consideração o cronograma. Os dados, né? A coleta e a interpretação dos dados. Aqui nós estamos falando aqui daquela fase 1 da monografia. A fase onde você vai ter conhecimento do objeto de pesquisa, né? Que a gente chama de coleta de dados. Os dados podem ser primários e dados secundários. Então aqui, gente, eu estou falando de coletar dados. Então naquela fase 1, a fase de conhecimento do objeto, é importante fazer uma boa coleta de dados. E aqui é importante o uso, o correto, né, do computador, da internet, das bibliotecas que vocês têm à disposição, né, em Belo Horizonte. Isso é extremamente importante. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é um panorama daquilo que necessariamente vai ter que ser lido. Eu acho que é difícil falar isso assim, de uma forma tão precisa, né, gente? Mas para se fazer uma monografia, por exemplo, a parte do objeto de pesquisa, eu acho que ali 3 ou 4 bons livros de direito constitucional, os livros mais atualizados, né, e mais, vamos dizer, autorizados também, está de bom tamanho. Não dá para poder fazer uma monografia com um livro só. Então, essa parte do objeto ali, com 3 ou 4 livros, bons livros de direito constitucional, com uma boa pesquisa de jurisprudência, né, já está de bom tamanho para um capítulo de aprofundamento do objeto de pesquisa. Do marco teórico, obviamente, os livros do autor, que está sendo citado, e aí pode ser 1 ou 2 livros do autor, e 1 ou 2 livros de bons comentadores, né, de intérpretes daquele autor. Então aí, no todo, eu acho que uma leitura aí de 10 a 15 livros, né, que não chega até, inclusive, a estudo, vocês vão ler capítulos desses livros, na realidade, né, gente? Também tem que aprender a criar um foco, né, na leitura, ou seja, você não tem que ler tudo sobre o controle de constitucionalidade. O seu foco da pesquisa é aquele
e é isso que eu vou ter que ler em relação à minha pesquisa. Então não tem necessidade de fazer uma leitura tão ampla do tema de pesquisa, né? Então a coleta de dados tem que levar isso em consideração. O que vocês podem ser considerados como dados de pesquisa? Podem ser dados primários ou secundários. Dados primários são aqueles levantados e trabalhados diretamente pelo pesquisador, sem qualquer intermediação de outros indivíduos. São dados ou fontes primárias aqueles extraídos de entrevistas, de documentos oficiais ou não oficiais, de legislação, jurisprudência, dados estatísticos, informações de arquivos de todo tipo, dentre outros. O que também é dado primário? O livro do autor, né? O livro do Ronald Dworkin é um dado primário. Não é ninguém que está interpretando o Ronald Dworkin, é o livro dele, né? Isso é um dado primário que vocês têm acesso, né? Então toda pesquisa ela lida com dados primários e dados secundários. Eu não posso ter pesquisa só com dados secundários. Necessariamente eu tenho que ter os dados primários. É isso que é importante ficar claro. Dados secundários são também relevantes para a investigação, apesar de serem no campo jurídico aqueles de maior utilização. São secundários por derivarem de estudos e análises já realizados por intermediários entre o pesquisador e o objeto de investigação. São fontes secundárias os conteúdos de compêndios didáticos, livros de toda espécie, artigos de revista, doutrinas, leis interpretadas. Ou seja, o dado secundário ele é de extrema importância, né? Mas não dá para trabalhar pesquisa no direito só com dado secundário, embora seja mais utilizado, né? Então eu tenho que ter o dado primário, acesso à fonte direta, a Constituição é um dado primário, a Lei 9882 é um dado primário, a jurisprudência do Supremo Tribunal é um dado primário, né? O livro do Ronald Dworkin é um dado primário. Agora, a doutrina, a interpretação que se faz disso, os intermediários entre o Ronald Dworkin e você, são dados secundários. Então, vocês têm que saber utilizar tanto o dado primário como o dado secundário, até para saber exatamente como pesquisar na biblioteca, que é o tema exatamente agora, que seria a coleta dos dados, que é o levantamento bibliográfico, né? Como que se faz um levantamento bibliográfico, como que se usa uma biblioteca. Bom, existem N formas de usar a biblioteca, né? Eu creio que boa parte de vocês devem já saber usar uma biblioteca, como que encontra o livro na biblioteca. Todas as grandes faculdades do Brasil, universidades do Brasil, têm as suas bibliotecas para acesso na internet. Tem algumas, inclusive, que têm até acesso virtual, né? Aqui em Belo Horizonte tem a biblioteca da Federal, a biblioteca da PUC, a biblioteca da Fafiche, que vocês podem utilizar, né, podem fazer pesquisas e pode ser utilizado. Primeira coisa é fazer o levantamento bibliográfico, né? Ou seja, quais são os livros que você vai ter que ler. Você tem esses livros? Não tem. Vai ter que comprar? Tem como comprar? Não tem. Tem na biblioteca? Em qual biblioteca que ele está? Esse é o primeiro ponto, né? Seria o ponto de levantamento bibliográfico. Esse é o ponto operacional, simples de fazer, né? Mas que também já delimita, já coloca um norte na sua pesquisa, né, gente? Então eu já tenho os livros que eu sei, quais são os livros que eu sei que eu tenho que ler. Inclusive vocês podem conversar com seus professores para saber se tem algum outro livro que poderia ser lido, né? Então, e para guiar a pesquisa de vocês. Depois de feito isso, é que vem um processo que eu chamo aqui, comumente chamado de fichamento, né? Muitas pessoas utilizam esses fichamentos. Antigamente, as pessoas usavam aquelas fichas, né? Que inclusive são vendidas em livrarias, né? Em papelarias, algumas maiores, outras menores, para fazer ficha a próprio punho, né? E ali vocês utilizavam essa técnica para poder fazer o resumo de um livro, para poder resenhar um livro, para poder fazer um esquema de uma leitura e tal. Hoje em dia, o que se recomenda, até para que a pesquisa saia um pouco mais rápida, é que esses fichamentos sejam feitos diretamente no computador, né? Fazendo o fichamento no computador, isso já contribui para que essa monografia saia de uma forma muito mais rápida e de uma forma muito mais segura, né? E lembrando que é sempre bom salvar em pendrives, CD, HD externo, porque se perder uma monografia dessa, o texto que você está fazendo perder trabalho aí de 1, 2 meses, né?
Daqui a pouco nós voltamos para falar melhor desse fichamento.